Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 43ª aula do curso de Almoxarife e Estoquista. Na aula de hoje, nós vamos iniciar falando sobre os termos mais empregados no mundo organizacional pelos executivos. E depois falaremos sobre os desafios da comunicação interna. Espero que vocês apreciem a aula de hoje. Vamos lá. Os principais termos usados no mundo executivo. Ombudsman, palavra de origem sueca, que significa o homem que representa os interesses. Ouvidor, profissional que tem como missão intermediar a comunicação entre o público e a empresa, popularmente conhecido como ouvidoria. Então, ombudsman, a gente ouve bastante, né? Toda empresa tem, é ouvidoria, principalmente nas empresas de telefonia móvel. Quando a gente não consegue resolver o problema, falamos com a ouvidoria, ok? Vamos ver outros termos. Business Intelligence. Business Intelligence ou inteligência de negócios refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte à gestão de negócios. Então, nada mais é do que um termo em inglês para falar de inteligência dentro do mundo dos negócios, não é? Outro termo bastante empregado, downsizing, reduzir, encolher, diminuir, cortar. Temos até uma imagem, né, que a gente não gosta do lado direito, é redução de quadro, né? Em português significa achatamento. É uma técnica conhecida em todo o mundo e que visa a eliminação dos processos desnecessários que engessam a empresa e atrapalham a tomada de decisão, com o objetivo de criar uma organização mais eficiente e enxuta possível, né? Então nós vimos desde o início do nosso curso que o objetivo das empresas sempre foi reduzir custos e aumentar a produtividade. Então downsizing vem desse conceito. Outro termo, design thinking, modo de pensar graficamente. Uma abordagem que facilita pensar e atuar fora da nossa caixa, bem como utilizar a criatividade de forma colaborativa para gerar ideias, criatividade e implantar ideias, inovação, a partir das necessidades reais dos stakeholders, né, que é o termo correto, que nós já falamos nas aulas passadas. O design thinking então possibilita colocar de forma organizada, né, em forma de gráficos, desenhos interativos, um pensamento e uma ideia, né? E facilita também o brainstorming, né? Já falamos disso, que é a chuva de ideias. Learning Organization, organização que aprende. São empresas gerenciadas de forma transparente, com gestores que divulgam aquilo que sabem, pedem ajuda quando não sabem e facilitam o aprendizado de seus liderados. Então é uma delícia trabalhar numa empresa assim. As pessoas não escondem nada. O que você precisa, todo mundo traz, né, o conhecimento à sua disposição. A gente não percebe isso muito comum, principalmente em empresas familiares, né? As empresas que estão empresas de ponta no mercado, elas valorizam isso, a troca, o compartilhamento do conhecimento. Outros termos, outplacement, é uma solução profissional elaborada com o objetivo de conduzir com dignidade e respeito os processos de demissão nas companhias. É um sistema de ganha-ganha que busca o benefício de todos os envolvidos. Temos o exemplo aqui da pessoa com uma caixinha, né, pegando todos os seus pertences
para sair da empresa. Então, o outplacement, a pessoa é orientada de que vai ser desligada e ela coloca uma consultoria de recolocação para essa empresa, para essa pessoa. Então, ela tem um período, né, normalmente 30 a 60 dias, em que a empresa dispõe essa consultoria para que ela se recoloque e não fique, né, na rua da amargura, como normalmente a gente diz, né? Outsourcing. Outsourcing. Trata-se de contratar uma entidade exterior à empresa para executar serviços não estratégicos, que não produzem valor acrescentado para os clientes, em vez de os produzir internamente, popularmente conhecido como terceirização. Então, a terceirização em inglês é outsourcing, né? Eu não sou muito bom em inglês, mas eu acho que deu para entender. Vamos em frente. Agora vamos falar dos desafios da comunicação empresarial interna. A primeira barreira é a barreira pessoal. Vamos ver do que se trata? Esse tipo de barreira ocorre por fatores próprios às pessoas, pois tratam da personalidade de cada um. Por exemplo, durante uma reunião, o gestor observa que um membro da equipe foi trabalhar de mau humor e, por essa razão, não conseguiu aceitar bem a opinião dos demais colegas, o que não permite que ele chegue a um acordo. Aí temos uma ilustração aqui do que seria esse bloqueio pessoal. As barreiras pessoais são as mais difíceis de se eliminar, uma vez que dependem apenas da pessoa. Porém, com conversas e os incentivos certos, o gestor pode ajudar os subordinados a lidar melhor com problemas pessoais e a manter um bom clima da empresa. Você também pode ajudar seus colegas. Então, a pessoa tem um problema. Hoje, com a pandemia que vivemos, é difícil encontrar uma pessoa que não esteja atravessando um desafio. Isso interfere no humor e na interação e na comunicação dentro do mundo organizacional. Então, uma maneira de dirimir isso, diminuir e facilitar a vida de todos é apoiando o colega, ajudando. E se você é o líder, ouvir, né, os seus colaboradores e, com a sua sabedoria, sua experiência, sugerir melhorias. Segunda barreira é a barreira psicológica. Vamos ver o que seria a barreira psicológica. As barreiras psicológicas estão relacionadas com os sentimentos de uma pessoa em relação a um grupo. Por exemplo, a equipe de tecnologia geralmente vista pelas demais como uns convencidos, e esta, por sua vez, aponta o usuário como provável problema de qualquer coisa que ocorra dentro da empresa, né? Então é isso. Então são os rótulos, né? Os preconceitos que existem dentro do mundo organizacional. Então imagine que um projeto no qual a equipe de recursos humanos tenha de trabalhar com a de tecnologia. Vai ser difícil, não é mesmo? Para evitar esse tipo de barreira entre as equipes, as áreas diferentes, é necessário que eles se conheçam, mesmo que superficialmente. O trabalho da outra e ambas, para terem sucesso, é necessário que haja essa interação, né? E a oportunidade de conhecerem-se. Quando a gente conhece as pessoas, a gente percebe que todas as pessoas têm as mesmas necessidades e todas buscam resultado. E é esse o objetivo, então, de quem é gestor e percebe esse tipo de barreira na sua equipe. Barreiras físicas e geográficas. Fatores físicos e geográficos como distância, interrupções, ruídos e dificuldade de deslocamento também se constituem uma barreira para a comunicação empresarial. Em empresas com atividade em mais de uma cidade ou país, ou em que os funcionários precisam viajar constantemente, pode ficar bem difícil estabelecer uma comunicação eficaz e se ela for feita apenas de forma presencial ou por e-mail ou mensagens de texto. Portanto, é importante que a empresa aproveite ao máximo as ferramentas tecnológicas disponíveis hoje, como os vídeos online, videoconferências
para tornar a comunicação mais próxima e completa e eficiente, e não ter prejuízos em nenhum nível operacional. Então hoje a gente percebe com a pandemia que a maior parte das pessoas está no seu trabalho remoto. Então a comunicação mais eficiente são pelas videochamadas. E hoje nós temos vários dispositivos, vários aplicativos gratuitos e que se permite conversar com muitas pessoas simultaneamente. Um deles que eu conheço é o NetMeeting da Google, né? Você tem o Skype também que oferece essa possibilidade. E o próprio WhatsApp talvez seja o mais conhecido. Os desafios da comunicação interna. De acordo com a Cisco e a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, 70 milhões de brasileiros assistiram vídeos online, ou seja, 35% da população. 13% a mais do que em 2013. Em 2018 foram 149 milhões, em 2019 mais de 70% dos internautas consumiram esse tipo de mídia. As informações são da pesquisa de tecnologia da informação e comunicação em domicílios em 2019. Mais importante levantamento sobre acesso a tecnologias da informação e comunicação, realizada pelo Centro Regional para o Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação, vinculado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. A Cisco System é uma companhia multinacional norte-americana sediada em San José, Califórnia. Sua atividade principal é o oferecimento de soluções para redes e comunicações. Então, o que a gente quer chamar atenção para isso, né? As pessoas estão acessando com muito mais facilidade o conhecimento. Quando eu não sei alguma coisa, eu busco o YouTube. Lá sempre tem um tutorial, você vai passo a passo e consegue resolver o seu problema, né? E aqui nós temos um infográfico demonstrando, né? 9 em cada 10 pessoas usam o YouTube para estudar. Como os brasileiros usam o YouTube para ganhar conhecimento? Vamos ver. 93% para aprender a fazer pequenos reparos. Quebrou a geladeira, quebrou a televisão, né? O carro mesmo tem algum problema. Normalmente existem vídeos que auxiliam nesse sentido. Então a gente percebe que muita gente procura lá o conhecimento. Para desenvolver, 87% para desenvolver novas habilidades profissionais e 73% para conferir dicas de esporte e fitness, né? Nessa pandemia, um grande problema é a falta de exercício físico, né? Então aqui nós temos uma ideia de como a tecnologia está avançando na comunicação também interna nas organizações. Agora vamos para as nossas atividades costumeiras para solidificar os nossos conceitos. Atividade 1. Leia o texto ao lado e veja se consegue identificar o ditado popular ao qual ele se refere. Olha lá. Então, aqui nós estamos vendo que é uma linguagem mais rebuscada para um ditado que é mais popular. Vamos lá. Substância inorgânica polar composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Está lá, ó, água. De estrutura não rígida, ao chocar-se reiteradamente contra substância calcária de fortes ligações interatômicas no estado sólido, termina após certo tempo por conseguir com sucesso atravessar a complexa geometria molecular do segundo corpo em questão. Nossa, que complicado, né? Então, né, levando-se em consideração que o público é composto por alunos do primeiro ano do ensino médio, indique dentre as alternativas a qual das barreiras da comunicação você pode se reportar para indicar um provável problema de entendimento por parte dos alunos, né? Eu acho que é o ditado, a água mole, tanto bate na pedra até que fura, alguma coisa assim, né? Então, a barreira é pessoal, física, semântica ou geográfica. Escolha a sua alternativa. Eu acho que está bastante fácil, né? Vamos lá, vamos à resposta. Resposta é a barreira semântica, né?
como eu estava dando a dica, palavras muito rebuscadas, né? Palavras técnicas que nem todos têm acesso, né? Se você acertou muito bem, você compreendeu que para a comunicação ocorrer adequadamente é necessário utilizar uma linguagem e vocabulário de acordo com o nível e necessidades do interlocutor. Então é aquilo que eu falei, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um ditado bastante popular. Comunicação externa agora. Vamos falar um pouquinho de comunicação externa. Aqui nos deparamos com um processo de comunicação proveniente dos relacionamentos entre a organização e o público externo, como uma forma de criar a imagem e a identidade de uma empresa. A comunicação externa engloba processos de comunicação com os atuais e potenciais investidores, consumidores, fornecedores e demais públicos interessados. Acompanhe a imagem abaixo nos próximos slides e veja o que a comunicação recorre na construção do posicionamento da empresa, ou seja, como a empresa pretende ser entendida pelo público externo. Então agora, como é que as empresas usam a mídia, né? Televisão, internet, né? As redes sociais, etc., para impactar a sua imagem perante o consumidor. Vamos lá. O marketing está sempre preocupado com o meio ambiente organizacional em que as empresas se encontram. A busca é por relacionamentos benéficos e duradouros, que gerem valor no curto e longo prazo. Esse é o objetivo do marketing. Função empresarial que contribui para o estabelecimento e manutenção de linhas de comunicação, compreensão, aceitação e cooperação entre a organização e seus públicos, né? Isso é quando a comunicação é objetiva, da empresa direcionando para o seu público-alvo. Depois, como composta por jornalistas, a parte da comunicação jornalística, e relações públicas tem por função ser o elo entre as organizações e os veículos de comunicação. Os assessores de imprensa elaboram estratégias de comunicação. O principal papel desempenhado por essa atividade é a divulgação. Okay? A comunicação externa. As estratégias de comunicação constituem mecanismos indispensáveis ao relacionamento com o público externo e podem caracterizar vantagens competitivas no mercado, né? Abordar na comunicação organizacional questões como ética e responsabilidade socioambiental, que é um tema bastante pertinente hoje, né? É essencial para fortalecer a imagem da instituição junto ao público prioritário. Então a gente percebe que o Brasil está com a sua imagem comprometida com relação a essa responsabilidade socioambiental, não é mesmo? A gente percebe o nosso presidente se indispondo com o atual presidente americano, que vai com certeza fazer cobranças nesse sentido. A Amazônia é o pulmão do mundo. Canais de comunicação são recursos utilizados pela organização para que aconteça o ato comunicativo. Há que se destacar a importância da seleção dos canais de comunicação para que a mensagem atinja o público a que se destina, seja ele interno ou externo à organização. Observe que a escolha do canal deve levar em consideração a quem se destina a comunicação e seu grau de relevância e seu conteúdo, respeitando-se a cultura organizacional. Existem 3 tipos principais de canal de comunicação, né? As comunicações digitais, as comunicações por podcast e as comunicações por videoconferência. Vamos ver cada uma delas? A comunicação visual, para serem lidos ou vistos, memorandos, ofícios, relatórios, comunicados, jornais, revistas, outdoor, etc. Comunicação auditiva, para serem ouvidos, rádio, telefone, podcasts, reunião, carro de som, etc. Audiovisual, para serem ouvidos
e vistos pela televisão, cinema, videoconferências, etc. Comunicação como fator estratégico. A comunicação organizacional eficiente garante a competitividade e a sobrevivência no mercado, refletindo-se na interação entre o público, na imagem da empresa e no melhor relacionamento organizacional para obtenção de resultados. Logo, credibilidade e transparência no processo de comunicação organizacional são exigências para a criação de valores organizacionais. Você, como profissional, independentemente da organização que integre ou da atividade que desempenhe, deverá adotar as melhores práticas de comunicação e relacionamento, pois estará interagindo constantemente com seus pares e superiores. O poder da comunicação pode constituir um diferencial competitivo para a organização e para o profissional. Lembre-se disso em sua atuação profissional. Falar obscuramente qualquer um sabe, com clareza raríssimos. Isso é de Galileu Galilei. Então nós estamos vendo aqui que não é só para a pessoa, né, física que a comunicação é importante. Ela é importante como meio de agregação e competitividade no mundo organizacional para as empresas e para os profissionais. Lembre-se sempre disso. E com isso, concluímos a nossa 43ª aula do curso de Almoxarife Estoquista. Falamos hoje dos jargões, as palavras mais utilizadas no mundo organizacional pelos executivos e os desafios da comunicação interna. Espero que vocês tenham apreciado a aula de hoje. Até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Tchau, tchau.